Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Gerson Willi. Nós estamos chegando hoje à nossa quarta lição desse segundo trimestre de 2020 e estamos falando a respeito do livro de Esdras, As pessoas que foram libertas do exílio da Babilônia, os judeus propriamente dito. Eu quero convidar você a estar comigo, estudando a respeito dessa história maravilhosa. Não existe um livro da Bíblia, do cânon, onde Deus ele não tem operado. E o livro de Esdras e Neemias a gente vai ver a poderosa mão de Deus. Então, abra comigo aí no livro de Neemias, capítulo 4, e o versículo 6, que diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática diz que se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Esdras capítulo 4, versículo 7, do 11 ao 13, depois do 15 em diante, que diz assim: E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Então escreveu Reum, chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfazaquitas, Tarpelitas, Arfazitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elemitas. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram, que é o rei mandar. Então os samaritanos vão enviar uma carta denunciando os judeus, para atrapalharem a obra, a construção do templo, bem como os muros da cidade. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram a ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos e os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Então, a gente vai ver que o rei vai mandar buscar nos arquivos para ver realmente se condiziam com o que os samaritanos vai dizer, e a gente vai ler aqui no versículo 15 sobre isso, e a resposta do rei. Ordenou para que se busque no livro das crônicas de seus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela cidade foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá expulsão alguma desta banda do rio. Versículo 21 é a resposta do rei. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes esse erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente, maior felicidade aqui, foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força, de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, os samaritanos conseguiram, pelo menos aqui nesse momento, o que eles queriam, que era parar a edificação do muro, a edificação do templo. Nós teremos 4 objetivos, porque essa lição se faz com 4 tópicos, e o primeiro deles é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, isso aí a gente já está vendo desde o início dessa lição, explicar a falta de resistência dos judeus, que no momento não fizeram praticamente nada, e depois discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. E a gente sabe que eles ficaram felizes, vibraram, comemoraram.
Então, no nosso primeiro tópico diz assim: os alicerces do templo são lançados, né? Uma festa grande, né? O lançamento foi celebrado com solenidade. Após ao verem restaurado o altar, os judeus recebem autorização para iniciarem. A gente lembra, né? Que os judeus, através do rei Ciro, recebem essa autorização para iniciarem a obra, e o entusiasmo era total. Estava todo mundo feliz, ali empenhado na obra, né? Cada um fazia com o seu coração aberto essa celebração, né? Então, tiveram ali os sacerdotes, todos organizados, conforme mandava a lei, o rito sagrado. Os levitas, os filhos de Asaf, faziam louvores a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Deus não esqueceu do povo de Israel. Então, estava todo mundo feliz. E nessa construção aqui, nessa reconstrução, o autor, né, o comentarista dessa lição, que é o pastor Eurico Bergsten, ele diz que nos lembra aqui também o momento em que a igreja de Deus vive e que o Espírito Santo também alegra os nossos corações. Ele vai elencar pelo menos 3 aqui, né, sobre essa retificação nesse segundo subtópico. O primeiro é que salientar que Jesus pessoalmente edifica a igreja conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo faz isso, faz com que a gente entenda que o próprio Cristo continua trabalhando pela sua igreja. Depois, o Espírito Santo também gera um sentimento de relevância na igreja do Senhor, que ela é próspera, que realmente ela é santificada, separada, um povo escolhido. Depois, o Espírito Santo ensina, adestra a igreja, né? Porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra. A igreja ela é um instrumento direto, né? Não somente o Espírito Santo, mas o Espírito Santo munindo a igreja de ferramentas para que ela continue. E a gente sabe que o diabo, o inimigo, o mundo, a carne, vai lutar contra essa prosperidade da igreja. Se você é igreja, se você faz parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, você sofrerá oposição, seja da família, seja de parentes, seja de pessoas que estão dentro da própria igreja, que vão ser parecidos com os samaritanos, que a gente vai ver aqui, tentando se infiltrar. Muitos se infiltraram, como o apóstolo Pedro diz, como o escritor João, né, o apóstolo João fala que se infiltra furtivamente na casa de Deus. No nosso tópico 2 diz: os samaritanos opõem-se à construção do templo. Samaritanos ruins, né? Esse que a gente vai ver que eles não se cansam de se opor à construção do templo até que algo muda. E aí eu vou deixar, a gente vai ver na próxima lição, né, sobre isso. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem são esses samaritanos, irmãos? A gente sabe que o reino foi dividido em 2, né? Para um lado ficou o reino do Judá e para o outro lado ficou as outras tribos de Israel, que é a tribo de Judá, e as capitais de Israel. A capital de Israel foi Samaria e a capital de Judá ficou Jerusalém mesmo, né? Esses samaritanos, na verdade, são chamados de cultenses, né? Ou cultitas, porque eles vieram da cidade de Cute, veio trazido pelo rei da Síria, e eles tinham um costume duplo. Eles tanto veneravam o Deus de Israel, mas veneravam de uma forma totalmente errada, como também eles eram adeptos do paganismo. E tem aquela cultura indiana, né? Os hindus, eles dizem assim: se você, nós temos tantos deuses, mas se você tiver mais um, traga para que a gente possa reverenciá-lo. E eles adoravam a Deus, os deuses pagãos, né? E também adoravam o Deus de Israel. Eles chamavam o Deus de Israel de o Deus dos pais, né? Talvez por uma conotação dos patriarcas, Abraão, né? Isaac, Jacó. E então a gente vai ver aqui que esses samaritanos não são os samaritanos que a gente vê hoje, certo? Eles talvez possa ter alguma descendência, mas não existia um povo samaritano, um país samaritano, né? Existia essa cidade a qual o rei da Síria trouxe para cá, e eles acabaram recebendo essa cultura também judaica e queriam, por fim na força, ser participantes, sem que fossem realmente parte de um rito sagrado a qual estava escrito no Pentateuco, né? Então hoje existem judeus samaritanos, né? São totalmente diferentes. Apesar de carregarem o nome de samaritanos, esse pequeno grupo vive na região de Samaria moderna, né? Na cidade de Samaria ali em Israel.
e reverenciam a Torá como livro sagrado. Eles não são mais adeptos do paganismo. Lembrando que não, isso aqui foi algo depois, né, a posteriori. Diferente dos samaritanos antigos que causavam rixas, discórdia entre os judeus. Eu penso aqui que os samaritanos são os filisteus do pós-exílio, né? Do pós-exílio, porque eles tentam o tempo todo se opor à obra de Deus, se opor ao povo do Senhor. Então, os samaritanos tentaram frustrar, como a gente sabe aqui em Êxodo capítulo 4 e diante, a obra de Deus. Irmãos, eles não tinham uma estratégia só, eles tinham várias estratégias. A gente vai ver no livro de Neemias, Sanbalat, Tobias e Gesem, o árabe, que faziam parte também dos samaritanos, né? Um deles era até governador. Eles tentavam de várias formas, enviaram cartas para Neemias para preparar uma emboscada para ele, prepararam festas, pagaram pessoas para levar Neemias até um certo local para que lá Neemias fosse morto, mas Deus deu livramento a Neemias. E aqui em relação à construção do templo, não foi diferente, a oposição foi ferrenha, velada, e é assim que o mundo age hoje, uma oposição constante contra a vida dos cristãos. Mas a gente vai ver que somos vencedores em Cristo Jesus. Então veja aqui o teor dessa oposição. Eles primeiro tentam se juntar, né? O povo, olha, eu queria saber se dava para a gente construir com vocês aí. Fazendo isso, eles queriam ter direito, né? E a gente sabe, irmãos, que os samaritanos realmente não eram praticantes do Deus de Israel na questão da adoração. Eles iam fazer adoração ao Deus de Israel, mas depois os judeus encontravam eles oferecendo oblação e ofertas para deuses estranhos, né? Quando os judeus dizem, olha, nós não podemos aceitar que vocês construam o templo conosco, os samaritanos se tornam inimigos número 1 do povo do Judá, né, dos judeus, e acabam agora impedindo. Então eu faço a pergunta, era legítimo esse oferecer de ajuda para judeus? Eles estavam com o coração realmente aberto para ajudar? De maneira nenhuma, irmãos, era só uma artimanha, né? Um artifício do inimigo tentando se infiltrar. E aí a gente tem que ter cuidado com isso. A Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim. E essas pessoas vão dizer, mas eu profetizei em teu nome, mas nós curamos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. Jesus vai dizer, eu não vos conheço, porque vocês são praticantes da iniquidade. Não sei nem quem são vocês. Vocês não são meu povo. Vocês não têm a minha cidadania, né? E a gente vai ver que os samaritanos se encaixam bem nisso. Existem pessoas samaritanas hoje? Existem, irmãos. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que participam, como o apóstolo Paulo diz, participam dos ágapes, mas na verdade são moscas no perfume, são fermentos na massa, estão ali realmente para causar discórdia. Está tudo bem até que alguém diga assim, olha, eu não concordei com a sua ideia, até que alguém diga assim, olha, não dá certo fazer isso, é melhor fazer de qualquer forma. Ela se levanta contra, quer colocar por terra, e aí não dá mais para continuar trabalhando, ou seja, se relacionando com essa pessoa. É realmente um joio no meio do trigo, né? Então o que é que eles fazem depois? Enviam cartas com falsas acusações contra os judeus ao rei da Pérsia. Tem um fundo de verdade por trás dessa acusação? A gente vai ver que, de certa maneira, sim, no aspecto histórico. De um lado, dos babilônicos, né? Que viram que alguns levantes de insurreições contra o período babilônico, ou tiveram, sim, alguém quis se rebelar, mas não se coadunava, né? Não entendia-se nesse momento. Era um contexto totalmente diferente. Eles tinham recebido a autorização do rei Ciro, mas os samaritanos, com as suas estratégias, tentaram essas acusações. Então o rei que recebeu a carta não conhecia os judeus e por isso ordenou a parada da obra, né? Ele recebeu, olhou ali e disse, não, vamos parar aqui a obra. É interessante que Esdras ele faz um contraponto histórico. É necessário que você leia com atenção o que Esdras está falando. Ele vai buscar um rei, daqui a pouco vai falar do outro, e aí às vezes a gente com o costume de ler direto, né, não presta atenção, acaba perdendo o fio da meada. Então diz aqui, vamos falar aqui a respeito das ações da oposição dos samaritanos, né? Em Esdras 4:4 diz, todavia o povo da terra
debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, ficava perturbando o tempo todo para que a edificação do templo não acontecesse. Versículo 5 diz: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário. Então, enquanto o rei Ciro tinha mandado, né, o decreto para eles reedificarem os muros e o templo, né, eles não podiam fazer nada. Mas quando trocou o rei, a estratégia também mudou, porque o rei que veio foi Dário, né, Dario. Ele acabou não sabendo dessa história, como várias outras coisas para resolver ele no reinado, não lembrava mais disso. E eles tentam, né, persuadir ao rei para que se acabe a obra, né? Até o rei Dário, né, Ciro, Artaxerxes, até o rei Dário, para que a obra não fosse colocada adiante. E aí a gente vai ver que estratégia maligna é essa, né? Eles enviam a carta, a gente já leu um pouquinho dela aqui no nosso texto, no nosso texto bíblico, na nossa leitura bíblica em classe. Os samaritanos não conseguem um êxito total para impedir a construção, né, nessa época do rei Ciro, porque ele tinha sido ordenado por Deus. Então ele vai criar um ambiente imaginário. Ele começa a criar, ele vai escrever uma carta e criando um ambiente imaginário sobre esse problema. Então vamos ler o conteúdo dessa carta. Esdras 4, versículo 11 diz assim: este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, começou com bajulação, né? Os homens daquele o rio e em tal tempo, que aqui ele não diz o tempo, né? Saiba o rei que os judeus que subiram e vieram a nós, a Jerusalém, edificaram aquela rebelde cidade, né? Rebelde e malvada cidade, e vão restaurando. Começou a colocar um ambiente. Olha, esse povo que está construindo aqui não é gente boa não, viu? O pessoal é ruim. Mas vamos adiantar para o versículo 13, né? Agora, rei, saiba, né, que aquela cidade foi edificada, eles não pagarão os tributos, né, os direitos e as rendas. Aí tocou no bolso do rei, na renda do tesouro do reinado. Vamos aqui no versículo 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terá expulsão alguma desta banda do rio. Não eram essas pessoas que há pouco tempo estavam querendo ser participantes da reconstrução do templo, mas agora eles se transformam em opositores. Então existe uma camuflagem inicial de amizade, mas quando os judeus disseram, olha, vocês não podem fazer parte, eles acabaram se tornando inimigos número 1. Então essa carta foi uma carta decisiva para a parada do templo. O povo parou o templo quando recebeu a carta do rei que dizia: pare o templo até segunda ordem. Então, quais as atitudes que os judeus deveriam tomar? Irmãos, os judeus não tomaram atitude nenhuma. Quando receberam a carta de volta, eles ficaram paralisados, entristecidos, principalmente porque veio como uma avalanche. E agora eu quero que você se coloque aqui como aquelas pessoas, né? Estavam todo mundo edificando ali, daqui a pouco chega uma carta dizendo que eles não podiam mais fazer. Então eles ficaram debilitados, entristecidos, as forças foram embora. Mesmo assim, em nossas vidas, quando estamos fazendo alguma coisa para a obra de Deus, que vem, às vezes parece que o dia mal e o levante acontece, e a gente, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? Vamos ver quais foram as atitudes que eles deveriam ter tomado, né? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, dizer, olha, a gente recebeu a autorização de Ciro, não é como estão dizendo aqui, a gente recebeu o mandado de Ciro, né? Eles deveriam também ter recorrido a Deus, porque em muitos momentos, né, a gente vai ver que Deus sempre operou na vida daqueles que o buscam. Então a ordem foi dada por Deus através de Ciro, e por isso eles deveriam ter ido lá, né? E a história, como eu acabei de falar aqui, mostra que Deus sempre interferiu, né? Interveio a favor milagrosamente para proteger, livrar e respaldar sua nação. 2 Reis 19:30 e 2 Crônicas 20 vai falar a história de dois homens, né? Ezequias, né? E outro rei que receberam de Deus esse livramento porque buscaram e Deus respondeu. Então eles deveriam ter feito isso. Essa é a nossa atitude, irmãos. Mas aí eu não quero julgar o povo de Judá, né? Eu não quero julgar os judeus, porque nós também às vezes estamos assim. Deveríamos orar,
deveríamos lutar, mas aí as forças estão tão pequenas, a vontade de buscar está tão pouca, que a gente só clama no coração e às vezes a gente acaba se descambando, né? Indo para pensamentos que não deveríamos, né? Então, qual era o motivo dessa resistência, né? Como se explica a falta de resistência dos judeus? O primeiro motivo dessa resistência, né? Dessa falta de resistência, aliás, era de ordem espiritual. Não devemos observar, irmãos, os levantes, as coisas, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta espiritual, a nossa luta não é contra as coisas carnais, mas sim contra as hostes espirituais nos lugares da maldade. Então, a gente vai ver aqui que Zorobabel, chefe político, havia confiado em suas próprias forças. E ali, irmãos, aquele que confia nas suas próprias forças, quando vê as coisas dando errado, vai por água abaixo, né? Maldito o homem que confia no homem. O cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Somente de Deus, irmãos, é que vem a vitória. Se não for por Ele, nós não conseguimos vencer. Então Zorobabel, irmãos, que era o governador, e a gente sabe que esse nome Zorobabel aqui é um nome babilônico, com certeza ele tinha um nome judeu, né? Era o chefe político, confiado, ficou confiando, então vai dar certo, eu vou aqui ajeitar, vou manobrar, vou fazer o que eu quiser, mas ele viu que deu errado e ele ficou para baixo, né? Então Deus ele levanta dois profetas, o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Toda a vida que você estiver lendo o profeta Ageu e o profeta Zacarias, você tem que se lembrar que o contexto deles é um contexto pós-exílico, né? Zacarias vai dizer para Zorobabel: então respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor. Zorobabel dizendo, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez no coração de Zorobabel pensou em fazer uma resistência, mas viu que era um decreto real e não teve como. Então Zorobabel, ele acaba ficando entristecido, né? E Deus começa a dizer aqui por Zacarias: ei, nem vai ser por força e nem por violência, eu estou no comando, vai ser pelo meu espírito, eu que vou ordenar, eu que vou fazer, eu que vou resolver esse problema. Louvado seja Deus. Então Josué, o sumo sacerdote, que era o responsável, que estava acompanhando a obra, ele estava com suas vestes manchadas, as vestes espirituais manchadas. Talvez tivesse casado com uma mulher não judia, tivesse feito alguma coisa errada e o seu coração não estava íntegro diante de Deus. E Zacarias, ele vai ter uma visão com Josué, né, filho de Josadaque, vai ter essa visão com ele, desse sumo sacerdote, que ele estava com as vestes sujas e estava diante do anjo, e Satanás estava ali para opor-se a Josué. A gente vai ler em Apocalipse capítulo 2 que o diabo é o acusador de nossas almas. E quando nós estamos fracos, ele vem nos acusar. Mas nós temos um Deus misericordioso, um Deus que se levanta ao nosso respeito para nos dar vitória, né? Para dizer: eu renovo as suas forças porque eu lhe comprei. Não há pecado que eu não possa pagar, né? Apagar. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, como diz Zacarias 3:3, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou que estava diante dele, dizendo: tirai essas vestes sujas. E aí ele disse-lhes: eis que eu tenho feito com que passe a ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes novas. Deus aqui já mostrando, vamos tratar disso na próxima lição, restaurando o ministério desse sumo sacerdote. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos vencer, porque estamos com o peso do pecado, a consciência e o diabo juntamente acusando a gente diante de Deus. Mas como disse o apóstolo do amor: filhinhos, se pecardes, sabeis que tens o advogado, né? Não pequeis, mas se vocês pecarem, saiba que tem um advogado junto ao Pai. E o escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote, que em tudo foi tentado, mas sem pecado, e agora tem autoridade para perdoar, né? Que se compadece. Não é um sumo sacerdote insensível, mas é um sumo sacerdote que tem condições de se compadecer dos nossos pecados. Então, chegamos aqui no nosso último tópico, no tópico 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, né? E aqui a gente vai ver em 3 momentos, são os 3 subtópicos, é resumido nesse slide. Os judeus ficaram tristes, no início tinha entusiasmo, mas depois bateu, irmão, neles a tristeza, a frieza, né? Ficaram se perguntando. Os inimigos
se regozijavam com o fato de terem conseguido parar a obra e entristecer os que se empenhavam. O diabo comemorou, né? Juntamente com seus asseclas, com seus amigos, a obra não vai continuar, a obra vai parar, mas quem tinha determinado a obra não tinha sido o homem, não tinha sido por braço do homem. Jesus disse, né? Que sem mim nada podereis fazer. Mesma coisa é na igreja de Deus de hoje. Sem ele, sem o respaldo dele, sem a autorização dele, nós não conseguimos fazer nada. É costume de alguém aí, quando está pregando, dizer: levanta a sua mão e profetize. E às vezes Deus não mandou fazer aquilo. Mas quando Deus respalda, acontece. Você está profetizando, irmão, a esmo, lançando palavra profética para aqui e para acolá, sem que Deus tenha ordenado, isso não vai adiantar de nada se Deus não tiver falado. Então nós devemos ser coerentes, e eu lembro muito disso. Quando a gente profetiza sem que Deus tenha mandado, a profecia cai por terra. Mas quando é Deus que manda, nós somos restaurados e nós continuamos ainda que o diabo se levante. Então os judeus que estavam na obra se sentiram humilhados, né? Entristecidos. E logo após esses sentimentos vieram o quê? O sentimento de acomodação. Ficaram acomodados. Aí Deus levanta o profeta Ageu, né? E aqui o profeta Ageu diz assim: alguns conformaram-se pensando que não era da vontade de Deus. Você vai ler Ageu 1 e 2 e diz assim: vocês estão dizendo, talvez esse não seja o tempo de reedificar esse templo. E aí, irmãos, quantos de nós, começando algo para a obra de Deus, quando vem o levante do diabo, a gente se entristece e começa a dizer: talvez não tenha sido Deus que tenha me chamado, talvez não tenha sido o Senhor que tenha me colocado, talvez não tenha sido Deus que tenha resolvido me pôr em tal situação, me fazer pregar o Evangelho, me fazer ser um missionário de Deus. Mas às vezes é um levante, a gente precisa buscar em Deus. E Deus vai aqui pelo profeta Ageu falar sobre isso. Leia o profeta Ageu junto com essa lição. Leia os capítulos do profeta Ageu para você ver que coisa maravilhosa. Então, outros aproveitaram para edificar as suas próprias casas. Ageu 1:9, né? Vocês aí estão edificando as suas próprias casas pensando que a obra de Deus já passou. E aqui, irmãos, traz uma reflexão importante para nós. Aqui não está falando de cuidar da família. Aqui está falando de alguém que é exageradamente cuidadoso na família e esquece de produzir na obra de Deus. Eles esqueceram, começaram a forrar as casas e lá o tempo... isso aí vai ser para depois. Pessoas hoje que não querem assumir nenhuma responsabilidade porque sabem que vai custar um pouco do seu tempo, do seu trabalho, e às vezes a obra precisando. A pessoa tem o talento de Deus, mas ela vai olhar e vai: eu não vou fazer, eu vou deixar para lá. Que Deus ele adestre as suas mãos para a peleja. Então, queridos, nesse contexto geral, nós não devemos parar. Mesmo que o inimigo ele ri de nós quando a gente perde às vezes uma batalha, né? Mas a gente não perdeu a guerra, porque o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos organizados, está conosco. E quando a gente vai ler Ageu capítulo 1, versículo 9, versículo 8 em diante, a gente vai ver o Senhor dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Apesar que o templo é diferente, não tem ouro, não tem prata, como tinha antigamente, revestido, né? Mas eu vou trazer a minha paz a este lugar. Queridos irmãos, chegamos aqui então ao final dessa lição. E você viu como ela foi importantíssima, foi prazerosa, maravilhosa, a saber que dentro desses levantes, a gente vai ver no final, né? Na próxima lição, convido você para estar assistindo a nossa próxima lição. Nesses levantes o Senhor vai restaurar e vai fazer o seu povo vencer. Nós passamos por provações, tribulações, mas quando Deus está conosco, quando nós somos obedientes à sua voz, nós venceremos, porque Ele é o nosso fiel amigo. Agradeço a sua oportunidade, se inscreva no nosso canal, baixe os links na descrição, os irmãos estão baixando os links dos nossos slides aqui na descrição, estão aproveitando para dar os seus estudos. Fiquem à vontade, faça a sua modificação, contando que a obra de Deus cresça. Use o seu talento para Deus e não deixe que os intempéries, o mundo, o diabo e a carne façam a obra de Deus parar na sua vida. Agradeço a oportunidade. Amém.